Buenos días a Oi, todas bom dia para las que nos todos acompañan aquí en sala en este que segundo día nos de acompanham na actividades sala nesse de segundo la Semana de dia Seguridad de Social. atividades Hoy da es Semana de Internacional de Seguridade Semana de Social da Seguridad Conferência Social Interamericana de 2024. Seguridade Social em Estamos por dar 2024. inicio a este Iniciaremos em evento. breve este evento. Hoy nos acompañarán con Hoje algunas palabras teremos el director uma general, mensagem do diretor, Rodrigo o Arias reitor Camacho, de la Rodrigo Universidad Arias Camacho, da Nacional Universidade Nacional de de Educação à Costa Rica, Distância da Costa Rica. a quien cedo la palabra para que Passo a nos diga palavra su mensaje. para que ele possa dar a sua mensagem. Muy buenos días. Bom dia. Un cordial saludo a todas las personas participantes en las Cumprimentos para actividades de hoy todos os participantes con motivo de la com o celebración de la motivo da Semana de la celebração da Seguridad Social Semana da Seguridade y Social las diferentes e actividades que se llevan as adelante. diferentes Un atividades saludo desde la realizadas, um Universidad cumprimento Tecnológica desde a de Costa universidade Rica para las personas y para as los pessoas e países para os que están países participando que de estas participam actividades destas que atividades, giran en torno que a áreas são fundamentales sobre en la as áreas construcción de las fundamentais na sociedades construção da modernas en las que sociedade vivimos. moderna. Sería impensable Não poderíamos deixar de pensar diseñar las sociedades actuales que o desenho sin das dejarnos sociedades en atuais los deverá estar desarrollos baseada no que desenvolvimento e todos los contribuições diferentes que todos componentes os de la diferentes seguridad social elementos da seguridade aportaron social a lo largo de las décadas contribuíram durante para as llevar y décadas llegar a los para estados de chegar convivencia aos estados que de tiene cada convivência país que tem en la cada actualidad. país De ahí la atualmente. importancia Daí a de importância dedicar tiempo de para dedicar reflexionar, para um tempo compartir para experiencias, refletir e compartilhar también as para compartir experiências, também para preocupaciones ante los compartilhar desarrollos que as se dan en los preocupações diferentes perante os países en la desenvolvimentos dos actualidad diferentes en países torno a atualmente todos los componentes de la sobre os seguridad social, elementos da seguridade social, no solo en el acceso não a apenas la para o salud, acesso à sino saúde, también en também las condiciones de para as bienestar condições de bem-estar, que son que indispensables são para que indispensáveis cada persona para que cada uma das pueda pessoas irse desarrollando possa se integralmente desenvolver como de ser forma humano integral como ser humano y lograr e un então assim estado conseguir um de buen vivir estado que le de acompañe durante toda su o vida. bem viver De ahí pues la durante a sua importancia vida toda. de que dediquemos Daí a estos días importância de para que dedicar esses compartamos dias para nuestras compartilhar experiencias, as nossas nuestras experiências, preocupaciones as y nossas nuestras preocupações, expectativas as nossas en torno expectativas a la seguridad social sobre a en seguridade cada uno social de nuestros em países. cada um dos Parte de la nossos meta países del por CIRDE en parte, particular es sim, que de mucho regocijo é participar en estas grande actividades orgulho y compartir participar dessas también atividades e los compartilhar também diferentes resultados os de las diferentes investigaciones sociales que resultados se das han llevado pesquisas que adelante con distintas realizamos poblaciones com as y diferentes deseando de que populações. puedan E também cumplirse desejamos que todas las possamos cumprir todas expectativas as de la expectativas organización da de la actividad organização de este da día y de atividade todas las de actividades de la hoje semana. e Un das cordial atividades saludo que de teremos parte durante a mía. semana. Cumprimentos desde a Costa Rica. Muchísimas gracias, Muito rector, por sus obrigada, palabras. reitor, pelas Sabe que palavras. lo saluda la E consejera técnica y eu jurídica de la sou CIS, a diretora María técnica Teresa e González. jurídica da CIS, Maria En Teresa sala también nos Gonçalves. Na sala acompaña também temos Brandon Pérez González, o subdirector senhor de Brandon, Exterior, o subdiretor de Oscar Turián Exterior, o Guzmán, Oscar Turian Guzmán, subdirector de subdiretor Vinculación y de Atención a la Vinculação e Membresía, pero Atendimento à también nos Membresia, mas acompaña também el temos representante de la o membresía de la representante CIS, da la doctora membresia da Marta CIS, a Monsalve, doutora Marta de la Monsalve, Universidad Gran da Colombia, Universidade Gran el doctor Colômbia, Rubén o doutor Rubem Moya de Bolivia Moya, da y el doctor Bolívia, Pedro e o doutor Alcántara del Pedro Consejo Nacional Alcântara, de do Seguridad Conselho Social Nacional de de Seguridade Social Dominicana. da Enviamos un República caluroso Dominicana. saludo desde Encaminhamos la sede de la CIS. cumprimento desde a CIS. Buenos días a todas las Bom dia personas para todas as nuevamente que pessoas nos acompañan que hoy de manera hoje nos presencial y acompanham de plataformas forma digitales. presencial e nas plataformas digitais. Particularmente saludo a las autoridades Eu, um pues cumprimento para presentes y as alumnados de la autoridades, UNED os que nos ven y professores e os escuchan alunos desde da Costa UNED que Rica. nos escuta Estimado desde a Juan Costa Rodrigo Rica. Arias Camacho, Prezado públicamente Rodrigo deseo saludarle a Arias, usted y a su é um equipo en ocasión prazer de la inauguración de la Semana de cumprimentar Seguridad Social você de su nesta institución. Semana da Seguridade Es un honor Social. para É nosotros. uma honra Asimismo, para queremos nós. E da extender un mesma cordial forma, saludo por eu quero parte del presidente de esta cumprimentar por conferencia, el parte do maestro Zoé Robledo presidente, Aburto, o quien a su vez es professor Zoe director Robledo general del Aburto, que é Instituto diretor-geral Mexicano do de Instituto Seguridad Social, Mexicano y de nuestro Seguridade secretario Social e general, do el nosso profesor secretário-geral, Álvaro o Velarque professor Hernández. Álvaro Velarque Quiero Hernández. comentarles que Eu para la gostaria de CIS comentar la que para a seguridad CIS a social es un seguridade fenómeno social que é um debe ser fenômeno abordado de que manera deverá ser multisectorial abordado y de que debe forma multissetorial fijarse en los
Por isso, e baseado nos estatutos do organismo, abrimos a membresia para instituições de educação superior e é um prazer escutar vocês durante os próximos dias para identificar as prioridades da academia no que tem a ver com a seguridade social. De forma específica, eu gostaria de compartilhar para todas as pessoas que a UNED é a nossa membresia mais recente, afiliada depois de alguns meses. Já estamos desenhando um roteiro, um caminho a seguir, destacando a participação nesta semana de atividades e também a colaboração que teremos com eles no primeiro Congresso de Saúde e Seguridade nos lugares de trabalho, que será realizado os dias 7 e 8 de maio de 2024, para analisar as tendências e desafios dos riscos de trabalho em coordenação com a Comissão Americana de Prevenção de Riscos no Trabalho. Da mesma forma, para si, é uma honra retransmitir as atividades realizadas durante esses 3 dias com esses temas tão relevantes como a agenda de cuidados das infâncias, os desafios de seguridade social e a velhice, todos esses temas ligados com a construção da paz social na Costa Rica. Desejamos o sucesso nas atividades e sempre poderão contar com a CIS nesse trabalho que realizam e com as universidades do continente. Eu gostaria de acrescentar muita vida e muito obrigada a todos e todas. Muito obrigado à conselheira. A continuação, nós vamos começar com a primeira conferência de segurança social. Antes de iniciar, eu gostaria de lembrar que todas as conferências estão disponíveis em inglês, português e inglês, e você pode ver no botão que está do lado de interpretação. Também nós queremos lembrar a todos os assistentes da plataforma Zoom que cobrem 80%, e eles receberão uma constância, um certificado. No canal de YouTube da CIS, vocês poderão sintonizar as atividades que a UNEP está preparando como parte da comemoração da Semana de Segurança Social. Dou a bem-vinda a todas as pessoas que nos acompanham nesse curso de assistência social. Nos compartilharão as suas investigações na matéria. Para iniciar, contamos com a ponência da Segurança Social costarricense. Nós queremos agradecer a Garria, com a sua presença, ele enriquece o nosso programa e estamos muito agradecidos pela sua contribuição. A catarização política, econômica e social que impactam o sistema de segurança costarricense tem uma relevância especial. Costa Rica é reconhecida pela sua estabilidade política e o seu compromisso com a assistência social. Eles estão enfrentando vários conflitos e explorar esses desafios nos permite entender os desafios de Costa Rica e nos ajuda a ver os padrões comuns que aparecem dentro do sistema de segurança social. Dentro desse contexto, enfrentamos também a realidade dos conflitos que existem dentro do sistema social e estamos com uma busca significativa de assistência social. Queremos apresentar nesta hora o conferencista, que é investigador na Universidade Estatal de Distância de Costa Rica desde 2009. Andrei Badilla criou um sistema de segurança social tanto em Costa Rica como a nível internacional. Ele é conferencista com mais de uma centena de apresentações em meios de comunicações, com atividades e debates públicos. Atualmente, ele coordena o sistema que coordena ou ordena os preços dos medicamentos no mercado, com uma ênfase em cultura e desenvolvimento, convenção pela Universidade de Costa Rica. Atualmente, ele está fazendo doutorado em análises de problemas sociais na Universidade de Educação à Distância. Muito obrigado. Adiante, Andrei.
Bom dia, é um prazer cumprimentar vocês nesse dia tão quente aqui em Costa Rica. Eu quero agradecer essa oportunidade de compartilhar com vocês o nosso trabalho aqui na nossa Universidade de longa distância da Costa Rica. Hoje eu trouxe uma informação curta, nós vamos começar a compartilhar sobre os desafios contemporâneos da Seguridade Social costarricense. Muito obrigada. Quando falamos dos desafios contemporâneos da segurança social, nós estamos falando só dos retos, senão que também das oportunidades. Nesse sentido, à continuação, eu quero apresentar o índice que nós vamos estar tratando nessa conferência. No primeiro momento, eu gostaria de traçássemos um esboço da arquitetura do sistema contributivo, que foi desenhado para sustentar financeiramente e primeiro eu quero falar de 3 desafios. Não é tão simples, mas eu quero enfocar naquilo que eu creio que são os desafios mais importantes do sistema de segurança social, que é o mercado social, laboral. E no terceiro momento eu gostaria de falar que é sobre aqueles temas que são um desafio mais forte, não só para o nosso país, senão que a nível regional, que tem que ver com a imigração. Vou falar de alguns dos projetos de pesquisa, das ideias que estamos trabalhando na Costa Rica e, de forma para finalizar, teremos uma conclusão geral. Então, sem mais, porque eu decidi começar com a arquitetura do sistema de contribuições da Costa Rica. Como vocês poderão observar no gráfico, eu acho que um momento eu vou tentar apresentar o PDF, que acho que é mais fácil de enxergar. Pronto, um momento, por gentileza. Uma desculpa, um momento, por favor. Pronto, agora sim vou compartilhar minha tela. Acho que agora é melhor. Então, como eu mencionei, eu gostaria de começar mencionando e falando sobre o sistema de Costa Rica. O sistema de contribuições da Costa Rica está baseado no sistema tripartita de contribuição. Esse sistema tripartita de contribuição tem a contribuição de 3 grandes setores: o setor dos trabalhadores, o setor dos donos e os empresários e o Estado. Porém, quando você tenta analisar a contribuição do Estado, percebemos que a contribuição do Estado também é tripartita, quer dizer, seria um erro pensar que a contribuição é apenas tripartita, quando, na verdade, o Estado também deve realizar contribuições de diferentes, por exemplo, realizar contribuições como o Estado também deve realizar contribuições para a Seguridade Social, para as populações que têm esse atendimento do Estado, por exemplo, as populações especiais como a infância, os adolescentes, as pessoas privadas da liberdade, e também o Estado também é um empregador nesse sentido. Também o Estado precisa contar com a suficiência de recursos para encarar as responsabilidades de contribuição que tem com a Seguridade Social. Então, aqui, uma desculpa, acho que não aparece no slide, mas de que depende
que o Estado possa ter os recursos suficientes para encarar a seguridade social. Isso dependerá do orçamento nacional, e o orçamento nacional dependerá das contribuições via impostos, mas, sobretudo, também do mercado de trabalho. E tanto os empregadores e os trabalhadores dependem, ao mesmo tempo, do grau de formalização que existe no mercado de trabalho. Então, resumindo, o fato do Estado da Costa Rica recebe uma contribuição a partir do sistema tripartita. Porém, o Estado em si também deve realizar uma contribuição tripartita como Estado, como empregador e também para as populações atendidas pelo Estado. Então, depende muito de um orçamento nacional que permita, com a receita suficiente, encarar essas contribuições. E, ao mesmo tempo, os trabalhadores, os empregadores dependem do nível de formalização do mercado de trabalho da Costa Rica. Porém, existe uma série de indicadores que parecem indicar que existe uma precarização do mercado de trabalho em aumento, gerando uma série de fricções para a seguridade social. Então, tomando como ponto de partida a arquitetura do sistema de contribuições da Costa Rica, eu vou apresentar 3 grandes desafios que eu considero os desafios mais importantes no momento relacionados com a seguridade social. O primeiro deles tem a ver com o mercado de trabalho da Costa Rica, mas por que eu considero que o mercado de trabalho é o primeiro desafio? A razão é porque o mercado de trabalho é a primeira forma de seguridade social. Às vezes esquecemos que a seguridade social tem vários pilares, e o primeiro deles é o mercado de trabalho, também o sistema de aposentadoria, o sistema de saúde, e o sistema de educação e também as políticas públicas, o sistema nacional de cuidados. O segundo ponto é que na Costa Rica, para ter acesso ao atendimento ordinário na saúde com a Caixa Costarricense e o Seguro Social, é necessário contar com um emprego formal. Em outras palavras, você precisa ser uma pessoa economicamente ativa, formal. Então, ainda que o sistema da Costa Rica tenha essa inspiração universal, na prática, existem populações que ficam excluídas do acesso ordinário para a saúde, porque lembremos que eles têm acesso às questões de emergência. Qualquer pessoa na Costa Rica tem acesso para questões de emergência, mas se você não contribui, você deverá justamente ser cobrado. Mas a formalização do mercado do trabalho na Costa Rica são formas de exclusão da população para o atendimento ordinário na saúde. Por exemplo, o grau de formalização é muito importante para o acesso à seguridade social, à previdência social. Então, nesse sentido, se eu não sou uma pessoa sem emprego, que trabalha no setor informal, um migrante em condição de migração irregular, então essas pessoas não terão acesso ao atendimento ordinário de saúde. Então, eles precisam pagar do seu bolso esse atendimento. Então, nesse sentido, o grau de formalização tem um papel fundamental como uma condição de acesso para a previdência social e também permite questionar a ideia de esse benefício universal da Costa Rica, porque, na verdade, é quase universal e não oferece um serviço universal para todas as pessoas do território. O terceiro ponto tem a ver com ter um mercado de trabalho vulnerável perante os desafios externos, por exemplo, a crise de 2008 com a pandemia da Covid-19, que tem um impacto negativo no mercado de trabalho da Costa Rica. Existe uma diminuição da receita fiscal por conta das contribuições. O mercado de trabalho diminui e revisaremos uma série de indicadores, mas existe um momento de necessidade de atendimento. Isso gera uma maior pressão fiscal para permitir a prestação do serviço. Outro dos pontos que é um argumento em favor do mercado de trabalho como primeiro desafio tem a ver com as últimas tendências sobre o risco de automação
produto da robotização ou implementação da inteligência artificial para a região da América Latina. Por último, também gostaria de destacar que o mercado de trabalho da Costa Rica é muito vulnerável ante os impactos exteriores. Já percebemos isso na pandemia da Covid-19 e também com a desaceleração do mercado de trabalho em Costa Rica. Lembremos que quase 42% das exportações da Costa Rica tem como destino os Estados Unidos e, por isso, a vulnerabilidade é muita, com as crises financeiras globais, as crises econômicas, além das mudanças no mercado de commodities, como já mencionamos, por exemplo, o café, a banana, outras exportações. Então, levando em consideração esses elementos, eu vou apresentar uma série de indicadores que demonstram o panorama atual do mercado de trabalho na Costa Rica. Então, como primeiro elemento, eu vou apresentar esse gráfico sobre a taxa de desemprego que temos neste momento na Costa Rica, que é uma série histórica que a gente tem para o período 2010 e o último trimestre do ano 2023. É a última tendência, a tendência mais recente. Como vocês poderão observar, é uma tendência crescente. Não obstante, quando interpretamos o dado, percebemos que o desemprego em Costa Rica ficou estável em 10% da força de trabalho. Observamos que em 2020 temos um impacto, esse crescimento que temos na taxa de desemprego, que se duplicou, passando de 10% a quase 24% no primeiro trimestre de 2020, e a tendência é crescente. Porém, durante esse período, observamos uma tendência crescente nos níveis de desemprego e por volta do 10% da força de trabalho. Nesse segundo gráfico, o que observamos, a linha azul é a porcentagem da população sem emprego. Na linha laranja, temos o desemprego ampliado. As pessoas que depois de buscar trabalho, emprego, não conseguiram encontrar, então eles deixaram de buscar esse emprego. E na linha cinza, temos a taxa combinada de desemprego e subemprego. As pessoas que o subemprego entendido na Costa Rica são aquelas pessoas que poderiam trabalhar jornadas completas, que elas trabalham tempos ou jornadas parciais. Com essa informação, eu gostaria de vocês verificarem com o emprego, subemprego. Quando observamos a taxa de desemprego ampliada, temos que está duplicando o número de pessoas que poderiam estar incorporadas no mercado de trabalho da Costa Rica e contribuindo. Então, quando também consideramos a quantidade de pessoas que poderiam ter jornadas completas de trabalho, observamos que esse número atinge um valor de quase 40%. E isso tem um impacto negativo na Seguridade Social, porque, como já verificamos na arquitetura do sistema de contribuição do sistema de seguridade, depende muito das contribuições realizadas pelo mercado de trabalho em condição formal e, além disso, o nível de formalização do mercado de trabalho também tem um impacto no orçamento nacional, que é fundamental para encarar as contribuições do Estado. Então, quando o mercado de trabalho da Costa Rica tem uma tendência de precarização ou informalidade, o que esperamos é um impacto não apenas no sistema de seguridade social e das contribuições, também no orçamento nacional e a saúde fiscal do Estado da Costa Rica. E, claro, não apenas as tendências de desemprego e subemprego é um panorama negativo. Também nesse gráfico número 3, também temos a tendência para toda a série histórica dos últimos anos da informalidade. Como podemos observar, a informalidade de Costa Rica continua por volta de 40% da força de trabalho nos últimos 3 quatrimestres de 2023. Tivemos uma diminuição leve, porém a média continua. E isso é muito importante para a Seguridade Social da Costa Rica. Por quê? Porque Costa Rica, a definição de seguridade, de informalidade,
são aquelas pessoas que não contribuem com a Seguridade Social por questões de não estarem cadastrados ou porque não têm uma contabilidade formal. Nesse sentido, é necessário fazer um esclarecimento. Poderia ser que uma dessas pessoas que estão no setor informal contribuem na Seguridade Social mediante o seguro dos trabalhadores independentes, mas essa tendência poderia ter uma variação sobre os dados dos trabalhadores independentes. Porém, quando a gente utiliza ou consideramos os dados obtidos nas pesquisas recentes de desemprego e informalidade, a estimativa mais otimista é que por volta de 50% da força de trabalho da Costa Rica não contribui com a Seguridade Social por questões de desemprego ou informalidade. E isso impacta significativamente a seguridade da Costa Rica, porque como dependemos muito das contribuições formais do mercado de trabalho formal, claro que existe um impacto das receitas por via das contribuições, gerando uma maior pressão no Estado da Costa Rica, que constitucionalmente tem o dever de garantir a receita suficiente para o funcionamento do sistema de pensões e do sistema de saúde da Costa Rica. Nesse sentido, as principais tendências do mercado de trabalho, desemprego, informalidade, subemprego, demonstram um panorama de um alto impacto, mas que também demonstram outros elementos, a incapacidade do Estado de Costa Rica de gerar uma política sólida de reativação do mercado de trabalho em condições de alta formalidade. Também fico pensando, e eu gostaria de retomar no final, no momento das conclusões, se não deveria ser necessário pensar no desafio para o sistema atual de contribuições da Costa Rica. Então, poderíamos também pensar nos riscos resultado da automação. O que quer dizer esses riscos de automação? Revisemos os casos relacionados com o surgimento dos robôs, da inteligência artificial, os sistemas automatizados de produção. E, bom, eu tinha esquecido esse gráfico. Já iremos falar da automação lá na frente, mas aqui eu realizei um exercício sobre a quantidade de horas trabalhadas e a produtividade média para os países da região americana que fazem parte da OCDE. Então, na coluna do lado esquerdo temos os países da América Latina que fazem parte da OCDE. Aqui aparece a Costa Rica, México, Colômbia, Chile, e eu fiz uma comparação com o caso da Espanha e também com o caso dos Estados Unidos. Então, o que poderíamos observar é que México, Costa Rica são os países onde mais horas trabalham por ano, muito mais. Na média, trabalhamos 200 horas a mais em comparação com os Estados Unidos, e uma média de 300 horas mais do que trabalham na Espanha. Porém, aqui coloquei a quantidade de horas trabalhadas comparadas com a produtividade. E aqui eu fiz o cálculo, e o que podemos observar é que quando comparamos a quantidade de horas trabalhadas e a riqueza gerada por cada trabalhador, por cada hora trabalhada, o que observamos é que os Estados Unidos têm uma produtividade 3 vezes mais por cada hora trabalhada em comparação com a Costa Rica. Na Espanha é o duplo, e a diferença entre México e Costa Rica são mínimas, mas estamos justamente com mais horas trabalhadas aqui. Na coluna direita, podemos ver que isso não é traduzido numa melhora na qualidade de vida das pessoas. Então, parece que trabalhar muito não é a resposta que a gente precisa para suprir a quantidade de emprego. Não quer dizer que a quantidade de emprego ofertados no mercado de trabalho não sejam importantes. Claro que é importante, mas não é o único elemento importante. É também importante ter empregos formais para o sistema de seguridade social da Costa Rica e também de alta produtividade. Então, agora eu gostaria de revisar os exemplos relacionados com os riscos
por conta da automação. Aqui eu coloquei a porcentagem de pessoas trabalhadoras com alto risco. Na América Latina existe uma tendência em uma pesquisa realizada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento durante 2020, que é chamado o risco de automação na América Latina e o Caribe. Observamos que as tendências do mercado de trabalho na Costa Rica são muito precárias, que tem essa tendência à precarização, alta informalidade, alto subemprego, e aí devemos acrescentar os riscos que estamos encarando por conta desses sistemas automatizados de produção, como o sistema, como inteligência artificial, como implementação dos robôs e o machine learning na linha que aparece em vermelho. É a tendência para Costa Rica, que é uma tendência comum para a região da América Central. Na região da América Central temos uma tendência de 70% das pessoas ocupadas com alto risco de ser deixadas de lado por conta da automação. Complementando essa estatística, essa é uma outra pesquisa da OCDE para 2020. E aqui, na zona do Alto é um conjunto que estão em risco de automatização, enquanto outros têm 32% de probabilidade de experimentar mudanças importantes. Em outras palavras, os robôs e a inteligência artificial chegaram para ficar, estão transformando o mercado laboral costarricense. Minha pergunta é, nós estamos prontos, preparados para reconhecer e aceitar esse grande desafio e esses novos empregos através da automatização dos empregos? Eu não sou tão otimista, eu acho que é um risco que nós temos que considerar, sobretudo dentro da segurança social, tentando conter um pouco os riscos sociais por causa da automatização. Isso me leva à primeira recapitulação. O mercado laboral é muito importante para a segurança social costarricense, porque a arquitetura de Costa Rica do sistema de financiamento é totalmente dependente da contribuição do mercado laboral formal. Condições que, como vocês podem ver, não se compram em Costa Rica já desde algum tempo. O sistema de segurança costarricense foi criado debaixo de uma lógica de emprego para a vida inteira com salários crescentes. E a tendência é totalmente diferente. Falam primeiro de alta informalidade, número 2, de baixa produtividade por meio, e um alto índice de desemprego. E depois disso, também temos que ter os 10 problemas da automatização que nós estamos vivendo. Esse é o primeiro grande desafio para o sistema social de Costa Rica. E um dos grandes riscos da situação social é o que nós estamos podendo ver dentro do sistema, que relacionado com o pressuposto que nós estamos financiando, o pressuposto nacional, como a parte fiscal, ou seja, o Estado precisa de recursos suficientes para poder fazer frente a todas essas necessidades de segurança social que hoje tem a população. E isso nos leva hoje ao segundo desafio que nós estamos vivendo, a dívida estatal e a crise fiscal. E, nesse sentido, eu quero apresentar 4 grandes pontos de partida. O primeiro é que o Estado costarricense enfrenta um processo de consolidação fiscal desde alguns anos. E o mais recente é a implementação da Lei 9635 do Crédito Financeiro de Costa Rica, que foi aprovado no ano de 2019 e que incrementa uma regra fiscal. E por causa da crise fiscal que Costa Rica começou a viver, em 1998, Costa Rica está vivendo um processo de consolidação fiscal. Nós vamos retomar em breve esse ponto. O segundo é que o Estado de Costa Rica criou responsabilidades
sem ter um sistema que pudesse sostener o sistema econômico. E quando nós falamos de sustentamento, eles não têm, porque não têm um conteúdo econômico. Eles não criaram um conteúdo econômico para poder suportar com as instituições públicas para suprir os serviços de segurança social pudesse estar trabalhando. Isso nos leva para o terceiro ponto de partida, que é por causa das contribuições que eles precisam fazer, estas responsabilidades e contenidos foram criando uma dívida para o Estado costarricense com a segurança social. E como quarto ponto de partida, o Estado tem feito pagamentos parciais e não criou e não pode garantir desta maneira os ingressos que permitam fazer frente à responsabilidade. Nós podemos ver cada um desses temas agora ao detalhe. Aqui eu posso levar para vocês uma breve genealogia dessa dívida. Ao princípio, no primeiro quinquênio, na época de 90, aconteceram duas coisas importantes para que a gente possa entender a dívida do Estado com a segurança social. Em 1993, foi criada o mais conhecida como Lei de Indigência número 7374, sendo seu nome verdadeiro Préstamo para a construção do Hospital São Rafael. Porém, nesta lei, no artigo 5, foi criada a responsabilidade de contribuição do Estado para aquelas populações que se encontram em condições de indigência e que pudessem ser atendidos de forma ordinária com o sistema de saúde na caixa do sistema de serviço social. O Estado costarricense, sobre a população de vulnerabilidade, foi responsável com a atenção deles. Em 95, vem a reforma do setor saúde, que provoca que a responsabilidade primária, que antes era no Ministério de Saúde, passa a ser agora a responsabilidade da Caixa para a Caixa do Seguro Social. Porém, o Estado não assignou ou não deu recurso para a Caixa costarricense para que ela pudesse assumir prestação primária para o sistema de saúde. E esses dois pontos, na década de 90, foi crucial para entender a origem das dívidas do Estado para com a Caixa. O que aconteceu com isso? A partir desse momento, foi feitas pagamentos parciais da Caixa para o Estado, para a atenção de indigência, mas o Estado não paga à Caixa o que devia pagar por esta responsabilidade no setor de saúde primária, e essa dívida vem se acumulando até hoje em dia, em 2024. Em 2008, houve um choque externo, uma crise financeira, uma crise da hipoteca, e isso que foi chamado um plano escudo. Isso provocou uma série de decisões na política nacional que, em curto prazo, tentou conter a crise fiscal que o Estado foi assumindo desde 2008 até agora. Em 2019, nós voltamos a ter um outro choque econômico e isso impactou o setor financeiro do segurança social, que foi a pandemia. E depois dessas decisões que começou na década de 90, criando conteúdo fiscais e não dando a responsabilidade para que eles pudessem ser responsáveis com as suas prestações, criou um choque terrível criando assim uma crise financeira que foi o chamado Plano Escudo, e em 2019, com a pandemia do Covid-19, que foi nossa primeira linha
de efeitos adversos que nós tivemos. Tendo em presente, vamos ver o déficit primário financeiro com o PIB. Como vocês podem ver aqui, de 2000 a 2018, Costa Rica apresentava uma situação financeira superavitária, ou seja, superávit, positivo, mas depois do choque externo que nós tivemos em 2008, começou a declinar no déficit primário financeiro do Estado costarricense, e depois desse choque que foi produzido pela crise global, esse gráfico que nós trazemos aqui, e o que eu quero mostrar para vocês, como é possível que o Estado acarreasse essa dívida desde 90 e tivesse condições de superávit financeiro antes do 2008, até que teve aquele choque interno e já não foi possível seguir. Eu quero dar essa resposta em breve. Por que a crise de 2008 é tão importante para poder entender a crise da dívida com o Estado e a segurança social? Em primeiro lugar, porque é a origem da crise fiscal costarricense. Foram duas crises simultâneas. Uma crise fiscal, onde o Estado teve que buscar um processo de consolidação fiscal para conter o crescimento da dívida, e o segundo que foi arrastando uma quantidade de dívida com a segurança social desde o princípio de 90, ou seja, quase 35 anos. E isso é importante porque nós temos duas crises simultâneas no Estado costarricense, a crise fiscal e a crise do financiamento da sustentabilidade de segurança. Então, as etapas recessivas, o que quer dizer recessiva? Choque internos negativos, como uma crise financeira global ou o aparecimento de uma pandemia, é uma etapa crítica, já seja por uma pandemia, por a mudança climática, os gastos públicos aumentam, e porque todos necessitam cuidado de saúde, mas os ingressos via cotização, ou seja, via o estado laboral e o pressuposto e o orçamento normal começa a diminuir por causa da situação laboral no país. Por exemplo, na pandemia, teve uma diminuição dos ingressos fiscais, porque o mercado laboral foi impactado, as importações foi impactado. Costa Rica é totalmente dependente do turismo e da exportação. E com a diminuição do turismo e dos dividendos que nós recebíamos, os ingressos que se recebiam dos produtos que entravam no país, em 2009, nós vemos como a diminuição das remessas que se enviavam do exterior para Costa Rica, o setor de construção, devido ao impacto que a crise imobiliária de 2008 teve sobre o nosso país. Isso nos faz pensar que o sistema costarricense é vulnerável ao sistema externo. Em 2009, a crise 19, que é a crise com a pandemia, a década de 70 com a crise petroleira. Aqui isso me leva a um círculo vicioso. A dívida pública, que é o déficit primário, o déficit financeiro não pode contabilizar a dívida com o sistema social. Então, tudo que se acumulou de dívida na segurança social, que alcançava 3,7 bilhões de colões, o que quero dizer com isso é ao redor de 6% do PIB de Costa Rica. E o Estado costarricense está devendo à segurança social. Não é fortuito que os indicadores sobre estejam falhando com o sistema costarricense. Desde 1990, a atualidade está fazendo um cálculo de dados da dívida com o Estado, e a dívida do Estado com a segurança do Estado sendo contabilizada com o Estado costarricense vai duplicar. Seria uma dívida de 8% a 6% para 12% a 15%.
Atrás disso, nós temos uma pressão fiscal muito grande, crítica ao exterior, as crises da pandemia, uma pressão fiscal devido à informação, ao alto desemprego no mercado laboral de Costa Rica. E isso nos faz pensar que existe uma estreita relação entre o mercado laboral e o tema fiscal. Existe uma relação entre o tema fiscal e a sustentabilidade financeira da Caixa Costarricense, do Seguro Social e o seu atual sistema de contribuição, porque isso depende, na maioria das vezes, de um sistema que dos empregos cada vez são mais informais em Costa Rica. Os sistemas não são para a vida toda e não são crescentes. E isso está trazendo um impacto não só para a segurança social, senão que também para a parte fiscal do sistema social, do sistema costarricense. Recapitulando, os indicadores sobre a saúde fiscal do país lograram sacrificando a inversão social. Existe uma série de indicadores que apontam para esta parte, mas nós necessitamos muito mais investigações para poder responder essas hipóteses. A outra tendência é que a assignação de responsabilidades sem conteúdo econômico aumentaram a dívida do Estado com a segurança social. Então, a gente viu que a criação da Lei 73/74 no ano de 93, de indigência, e, por outro lado, a falta de contribuição da atenção primária no setor saúde. O terceiro ponto, nós temos condições de financiamento desvinculada da realidade do mercado laboral de Costa Rica. Esse sistema é cada vez mais informal e o nosso sistema depende das condições do grau de formalização do mercado laboral. Então, nós estamos vendo que há um aumento de precarização nessa parte do mercado laboral e tem um problema fiscal que também vai crescendo de acordo às décadas que vão passando. E isso me faz pensar que talvez, e o que deveria tomar mais atenção e necessita mais investigação, é ver a arquitetura do sistema contributivo. Vendo essas três razões, nós deveríamos pensar em outra forma de financiar o sistema de segurança social, que se alinhe um pouco mais ao sistema laboral de Costa Rica. Ver as tendências e vamos ver que existem duas tendências, um cargo sobre anônima, que é o que acontece em Costa Rica, ou via sobre impostos gerais. Eu não sei qual seja melhor, não estou dizendo que uma seja melhor, cada uma tem uma série de alcances e preocupações, áreas de oportunidades e obstáculos que necessitamos esperar, mas uma coisa que poderia ser uma possibilidade de uma forma de ter outra forma de contribuição é que existem populações em Costa Rica que não têm acesso à atenção social, porque não tem um trabalho formal, ou por razões de desemprego. E isso é uma forma de exclusão de segurança social, que é um direito necessário desde o ponto de vista dos direitos humanos, porque todos os habitantes do território deveriam ter acesso. Eu deixo aí para vocês estarem pensando, para que nós possamos pensar muito mais nesse tema. Eu não sei se essa é a resposta para o estado de Costa Rica, mas é algo que nós já temos que estar pensando se o estado costarricense é o mais indicado para dar essa atenção para o meio de saúde de Costa Rica. Mas, ponto e à parte, eu gostaria também de falar sobre o que eu considero o desafio. Eu não estudei muito, mas eu gostaria falar um pouco dos argumentos que eu tenho, que é o seguinte desafio de Costa Rica, que tem que ver com a imigração e a mudança climática. Nós temos visto nos dois primeiros desafios que o sistema de contribuição costarricense
tem uma arquitetura que é totalmente dependente da formalização, mas existe alguns indicadores, evidências desses grupos de indicadores que nos permite questionar esta arquitetura, porque está desvinculada das situações atuais do mercado laboral de Costa Rica. E nós vemos hoje o mercado laboral costarricense e a crise fiscal e o seu impacto sobre a segurança social costarricense. Este vai ser um ponto à parte, porque eu gostaria de aproveitar como uma área que tem me chamado muito a atenção. Eu gostaria de apresentar 4 grandes argumentos. O primeiro, a mudança climática. A região centro-americana é uma das, segundo as tendências mais recentes, é uma das regiões que mais severamente vão ser impactadas pela mudança climática. Nós estamos vivendo uma onda de calor pelo o clima, a mudança climática que nós estamos passando. Hoje existe uma pressão imigratória por causa do aumento da temperatura, por causa das afetações nas colheitas, a diminuição da água, onde não existe água, não existe vida, e o Pacífico centro-americano está sendo altamente impactado por esta onda de calor que nós estamos vivendo, e isso tem necessariamente uma manifestação social trágica que gera uma pressão imigratória. A mudança climática está aqui e está afetando não somente nos sistemas ecossociais e ambientais, e também vai existir uma transformação nos sistemas biológicos, vai existir mais enfermidades, mais epidemias. O clima, a mudança climática tem uma mudança severa na contribuição, já somando com todos os impactos que nós temos social. Costa Rica é caminho para os imigrantes para os Estados Unidos. Nós vemos pela onda que veio desde o Brasil, pelos haitianos que veio subindo para Costa Rica, para poder chegar nos Estados Unidos, e agora nós estamos vendo nos últimos meses, nos últimos anos, com a imigração venezuelana. Nós vemos o Estado costarricense que eles ajudam oferecendo toda ajuda de atenção de saúde, tanto as mulheres grávidas como crianças, os adolescentes, se passam pelo Estado costarricense, eles têm assistência social. Isso é um sistema novedoso dentro do sistema que é para atender as pessoas refugiadas. E atualmente nós temos 9.000 pessoas refugiadas em Costa Rica, e a cifra, eu creio particularmente que é muito mais alta. Esse é o 3º ano que se assina esse convênio, onde a ACNUR prestam os recursos econômicos para que a Caixa do Sistema de Seguridade Social possa atender aos refugiados em Costa Rica, e também dentro dos centros de refugiados, não só que eles vão no hospital, senão que os centros de refugiados também recebem atenção. Parece que o tema imigratório e também o tema de mudança climática é muito importante. São altamente vulneráveis diante da segurança social. Por quê? Porque, como eu falei antes, nós somos altamente dependentes do grau de formalização. E, infelizmente, o setor informal está crescendo, não por decisão, senão que, diante a vulnerabilidade dessas pessoas trabalhadoras, eles estão sendo obrigados a trabalhar de forma informal. E em Costa Rica, se nós tivéssemos esse convênio para também essa área, seria uma pressão maior sobre o Estado costarricense, para o Seguro Social costarricense, para poder dar uma melhor assistência social no setor saúde. E como nós podemos dotar
com recursos à Seguridade Social antes esses desafios como a mudança climática, a situação que nós estamos vendo a nível global, entre Israel, esse problema com Israel e Palestina, Rússia e Ucrânia, e também em África. Então, eu creio que é uma estratégia de política internacional e me parece que poderia ser uma resposta à necessidade de imigração ou migratória que tem na nossa região. E nós temos que continuar fortalecendo, nós não podemos deixar de pensar que a imigração é uma população vulnerável e que deve ser atendida pelo sistema social de Costa Rica. Esses são os grandes desafios que eu trago hoje. Amanhã nós vamos falar um pouco mais sobre a segurança social de Costa Rica, sobre os desafios atuais para a paz e que vão de mão dada com a Caixa Costarricense de Segurança Social e o presidente da Caixa de Seguro Social. E eu gostaria que convidar vocês que participem amanhã do debate. Eu vou participar, mas também vou falar de outros desafios. Para fechar, eu gostaria de trazer para vocês diplomática científica. O que é que nós estamos buscando desde a Universidade à Distância de Costa Rica? Nós queremos somar a rede de investigação e recuperação científica e gostaríamos de fazer investigação. O ano passado foi feita uma conferência sobre a informalidade, criou uma crise no sistema da rede social. E foi muito interessante, mas não foi aplicado de forma correta ao sistema costarricense, não funciona. A arquitetura da política pública depende do mercado laboral formal, e eu também quero deixar isso aí para que vocês possam estar pensando. E, ademais, a mudança de científicos, que talvez pudesse ser feito mais sistemas de maestrias, doutorados. Atualmente, nós temos na nossa linha de investigação vários temas que nós temos desenvolvido, e o primeiro tem que ver com os preços dos medicamentos em Costa Rica. Os preços do medicamento é altíssimo em Costa Rica, é o mais alto da região latino-americana. Nós estamos buscando soluções de políticas públicas para poder melhorar o preço do medicamento. Estamos muito interessados nisso. Atualmente, nós temos outra linha, que é o Sistema Nacional e políticas públicas de cuidados, tanto na infância, de adultos maiores. Nós temos outra linha também sobre velhice e aposentados. Na quinta-feira, nós vamos falar sobre... A doutora Pero Rodrigues vai estar falando sobre esses temas, e também queremos convidar que vocês nos sigam no congresso que vai ser no dia 17 de julho em Costa Rica. Nós estamos pensando se a renda básica universal é uma forma nova de segurança social, e nós vamos estar falando sobre isso no congresso. Convidamos vocês, vai ser um prazer recebê-los. Também, por outro lado, nós fizemos investigações, não só a título científico, senão também vemos uma investigação sobre o mercado laboral, sobre o seguro de saúde e o seguro de pensões. Nós convidamos que vocês entrem em contato conosco. E se vocês têm interesse nessa linha temática, por favor, se comunique conosco. Nós estamos com os braços abertos para recebê-los aqui em Costa Rica, para que também a gente possa ter um intercâmbio, né, à distância. Como conclusões gerais, existe uma estreita relação política, fiscal, salarial e social vinculada à realidade laboral do mercado costarricense, assignado responsabilidades sem conteúdo econômico, que aumenta a dívida, e a luta entre a solidificação fiscal e a dívida estatal, e também o desafio à arquitetura de sistema e
que ha contribuído com toda a crise fiscal atual. E por último, nós vem uma pergunta, eu não sei se eu não tenho a resposta. Creio que nós temos que desafiar a arquitetura do sistema contributivo atual de Costa Rica, por causa do mercado laboral que nós temos em Costa Rica. Muito obrigado pela atenção. Aqui está o meu e-mail, abadigas@uned.ac.cr. E também podem me buscar em todas as minhas redes sociais que aparecem agora na tela. Muito obrigado por compartilhar, nos permitir compartilhar o nosso trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada, Andrei, por toda essa informação. Foi importante ver todos os desafios, e depois dessa conferência, nós vamos ter uma conferência sobre desafios climáticos, e amanhã a gente vai ter também uma ponência sobre a Caixa Costarricense, vai falar com a ACNUR, e parece que você preparou para as próximas conferências que nós vamos ter. Eu vejo em Zoom que Rafael Lima de Jesus está com a mão levantada. Eu não sei se o grupo técnico possa permitir que ele faça a sua pergunta. Adiante, Rafael, você já tem o seu microfone liberado para falar. Rafael, você pode me ouvir? Se não, nós temos aqui algumas perguntas por redes sociais, e nós vamos começar com essa lista. Andrei, de acordo à automatização, eles estão perguntando se você poderia falar um pouco mais de forma profunda, quais são os fatores econômicos ou setores econômicos onde se observam mais os impactos dessa expansão deste fenômeno? E, da sua perspectiva, existe uma análise do que pode ser feito com a população que vai ser desplaçada por essa automatização? Como nós vamos poder insertar essas pessoas que vão ser emplaçadas por inteligência artificial na nossa sociedade? Só para poder recapitular, a automatização e o setor mais afetado e alternativa para o desplaçamento para as pessoas que são... Eu vou começar pela segunda pergunta, bem? Desculpa. Bem, o ano passado eu dei uma conferência, aqui eu titulei Automatização. E desde que eu fiz essa conferência, eu fiquei com essa pergunta: não será um instrumento da segurança social a resposta, ou uma alternativa que nos permita conter o desplaçamento, como nós estamos mostrando, para a perda de empregos? Ou eu trato pensar de forma positiva, que vão implicar a automatização, a implementação de robôs e inteligência artificial. Por que a renda básica pudesse ser uma alternativa? Eu penso que poderia ser porque garantiza um piso de bem-estar e um nível mínimo de consumo. O sistema produtivo atual, que é totalmente dependente do consumo, esse é o que nos vai permitir que a indústria automatizada possa manter um alto nível atuais de crescimento econômico e de consumo, a partir de garantizar uma renda básica universal a toda a população, mas também porque a renda básica universal nos dá a capacidade de consumo a população historicamente nunca teve. A renda terá
essas pessoas que se encontram de forma desempregada ou vulnerável, eles têm muita necessidade e ter uma renda básica universal, esse novo ingresso vai ser para eles consumo. E esse consumo vai ter um efeito multiplicador na economia. Isso poderia ser uma alternativa na taxa de desemprego, ou enquanto se produz novos empregos. Quais são os setores produtivos, os setores econômicos que vão ser mais impactados? Eu tenho um gráfico, mas não aqui na mão. Se vocês me dão só um momentinho, eu vou apresentar para vocês. Fala exatamente disso, sobre quais são os empregos que vão ser mais impactados ou severamente impactados pela automatização dos empregos. Só um momento, desculpa a moléstia, desculpa aí o inconveniente. Aqui já está. Aqui, vocês podem ver este gráfico? Sim. Esta é a porcentagem de emprego na indústria de postos de automatização nos Estados Unidos. Aqui, o que está dizendo é que o pessoal de apoio de escritório tem o risco de 46% de ser desplaçado por inteligência artificial, depois por ordens legais, depois engenharia e arquitetura. Vê os serviços sociais, tem um 33, computação com 29. Como a gente pode interpretar esses dados? As labores manuais, tudo que tem que ver com a manualidade, serviço de limpeza, mantenimento, tem o maior risco de ser substituído pela inteligência artificial. Porém, todos os que têm, em outras palavras, já quase não vai ser necessário de ter cinco advogados em um bufete, em um escritório de advocacia, porque a inteligência artificial vai assistir todo esse trabalho. A educação altamente especializada, essas vão ser desplaçadas pela inteligência artificial. Com isso, eu creio que eu respondo as duas perguntas. É verdade, Andrei. Nós temos um pouquinho mais, alguns minutos mais. De acordo à diplomacia científica, de acordo ao seu ponto de vista, quais seriam os benefícios ou inconvenientes da chamada diplomacia científica? E as colaborações internacionais em questão de investigações aos que se enfrenta o sistema de segurança social de Costa Rica. E se você me permite, a título pessoal, eu gostaria de perguntar se nós podemos falar um pouco de uma diplomacia de segurança social. Poxa, diplomacia da segurança social, eu gosto muito desse término, porque me parece uma política comparada. A política comparada nos permite aprender lições sem ter que tomar um medicamento muito amargo. Em outras palavras, nós estamos vivendo na região, no mercado laboral, e as respostas diante desses problemas não vai chegar de uma mão de um investigador aislado, que esteja no Brasil ou no Uruguai. A diplomacia científica é exatamente isso, é um instrumento de cooperação que nos permite o intercâmbio de informação e dados e juntar esforços para chegar a uma solução, para chegar a soluções que com um programa científica que seja bem explicada. A diplomacia científica não pode ser da mão das corporações acadêmicas. Elas têm que ser abertas para uma posição aberta para que permita que a troca de informação seja para toda a região. Eu creio que é inovador e que está dando desde a CIS, e eu creio que pode-se dizer de uma diplomacia científica para a segurança social, que nos permita reestudar e estudar e propor novas iniciativas. E eu coloco um exemplo, as atividades que estiveram sobre a informabilidade do sistema social
foi maravilhoso. Eu gostei muito dessa atividade o ano passado, porque era muito próximo ao trabalho que nós estamos fazendo em Costa Rica com a informalidade do sistema laboral de Costa Rica. E tem um impacto muito forte sobre a comunidade costarricense, e um impacto bastante severo. Então, os dados costarricenses questionam ou nos fazem questionar a validez dessa afirmação como uma capacidade generalizada para todo o sistema regionais de segurança social, porque cada um tem as suas particularidades, porque são distintas as formas de segurança social de muitas outras regiões, outros países de Centro-América. Então, nesse sentido, eu acho que intercambiar informações é muito importante. O problema que nós temos na academia é o financiamento ou equipamentos de trabalho que sejam maiores, mais robustos. Nós somos 4 pessoas na minha área e nós somos pequenos, mas valentes. Nós vestimos a camiseta e tentamos participar de redes de investigação, mas eu creio que se nos apoiássemos seria muito melhor, e eu creio que essa é a importância da diplomacia científica. E desculpa que eu tenha falado tanto. Muito obrigado, Andrei. Me parece que a pessoa que levantou a mão se desconectou. Então, se não existe mais pergunta, ou nas plataformas digitais, as perguntas se esgotaram. Eu só quero agradecer a Andrei pelo seu tempo, o pessoal da UNEI, a conselheira, nossa mais recente membresia. Nós temos mantido uma comunicação constante. Desejamos muito êxito às suas atividades de assistência social e quero agradecer a sua assistência aqui conosco. Muito obrigada, Andrei. Queremos voltar a vê-los novamente. Muito obrigado. Quero lembrar que nós voltamos às 12 do meio-dia, para continuar tanto em Zoom como nas redes sociais. Nós nos vemos.